Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz aí mais uma vez. Estamos em mais uma manhã de consagração, sempre refletindo e trazendo a palavra de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas e para a nossa realidade, ok? Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, nós vamos ler apenas os versículos 1 e 2, né? Às vezes eu leio vários versículos, não consigo ir até o final e sempre acaba ficando alguma coisa. Então eu vou tentar ler menos versículos, tá, meus irmãos e irmãs? Então, Gálatas 5, versículos 1 e 2 diz o seguinte: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ok? Então vamos entender o que Paulo estava dizendo antes de chegar a esse ponto, né? Havia toda uma discussão desde aí, capítulo 3 de Gálatas. Ele começa a falar sobre, mais uma vez, né, meus irmãos, contra os judaizantes, né? E que vale lembrar aqui, para você que talvez esteja assistindo pela primeira vez, os judaizantes eram um grupo de cristãos que defendiam que todas as práticas judaicas ainda deveriam ser utilizadas pelos cristãos hoje. Então, circuncisão, guarda de sábado, festas e afins, né? O apóstolo Paulo teve muitos problemas com os judaizantes ao longo do seu ministério, né? Se você pegar as cartas de Paulo aqui, quase todas têm uma referência contra os judaizantes, né? E digo mais uma vez, né? Os judaizantes voltaram aí, tá com força total. Eles existem até o dia de hoje, né? Então, ele vai dizer aqui, ele vai fazer uma defesa. Desde o capítulo 3, não tem como a gente ler, mas desde o capítulo 3 ele faz uma defesa contra essa questão de você judaizar a fé cristã. E aí ele faz uma afirmativa muito forte, né? Aqui no capítulo 5, que nós lemos, que ele diz: se vocês deixarem que a circuncisão pegue vocês, e aí ele está dizendo, eu, Paulo, vos digo, porque de fato ele não estava usando a autoridade apostólica doutrinária dele, ele estava falando como ser humano, ele diz, Cristo de nada vos aproveitará. E aí eu queria trazer uma reflexão aqui para os irmãos, que é o seguinte, vamos imaginar que ele não estivesse falando de circuncisão, a gente pode fazer essa conjectura. Vamos imaginar que ele está falando, por exemplo, de qualquer prática mística que de algum modo substitua a fé no Cristo, a fé verdadeira, a doutrina verdadeira. Então a gente poderia botar aí adoração de santos, né? Eles sendo intermédio entre nós e Deus. Nós poderíamos acrescentar aí a questão da Maria, né? Mariolatria. Nós poderíamos acrescentar aí a questão, por exemplo, do óleo ungido como instrumento, né? Como se fosse um instrumento de cura, né? Um talismã de cura. Nós poderíamos falar, lembrando aqui, sobre a guarda de festas, né? A guarda de dias, essas coisas assim, como se fossem sagradas, né? Ou seja, tudo aquilo que não é doutrina de Cristo e que a gente considera como sagrado é algo que intervém no nosso conhecimento, na obra redentora de Jesus em nós. Tudo aquilo que nós colocamos como intermédio na nossa vida, além de Cristo, primeiro, torna-se um objeto de idolatria, né? Se torna um ídolo em nós. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nós torna-se ídolo. E segundo, além de se tornar um ídolo, ele também impede que a obra redentora de Cristo chegue a nós, que ela nos alcance, que ela faça efeito. Por quê? Porque nós estamos presos ainda
em coisas místicas, em superstições, em coisas que não representam a doutrina verdadeira de uma fé baseada na revelação de Cristo, nos seus mandamentos e na palavra de Deus. Portanto, o que eu quero deixar aqui, amados, como reflexão, que nós venhamos a tomar cuidado com tudo aquilo, já falei isso em algumas consagrações anteriores e continuo afirmando, nós devemos tomar cuidado com tudo aquilo que pode se tornar um objeto de idolatria nas nossas vidas, nos nossos cultos, nas nossas igrejas. Tudo aquilo que substitui a suficiência de Cristo deve ser banido do nosso meio. Cristo precisa ser suficiente, né? Pegando mais uma vez como referência os 5 somentes, os 5 solas da Reforma Protestante. Sola Escritura, sola gratia, né? Somente a graça, sola fide, somente a fé, somente Cristo, solus Christus e soli Deo glória, somente glória a Deus. Foram as armas de Lutero para combater as indulgências, para combater, né, a venda de pedaços da cruz de Cristo, né, para combater tudo aquilo que entrava no caminho da obra suficiente e redentora de Cristo em nossas vidas. Que nós venhamos a lançar fora os talismãs, que nós venhamos a lançar fora os deuses estranhos, que nós venhamos a lançar fora tudo aquilo que tenta nos arrastar de novo para uma escravidão de objetos, para uma escravidão de santos, de ídolos, para uma escravidão de pensamentos, para tudo aquilo que nos afasta da suficiência de Cristo. Talvez você queira ser tolerante, talvez você queira ser respeitoso com outros tipos de fé, de religião. Seja respeitoso, mas não compactue. Você sabe, assim como eu, que Cristo deve ser suficiente. Cristo é suficiente. Martinho Lutero disse, solus Christus, somente Cristo. Não é Maria, não são santos, não são entidades, não são orixás, nada pode nos salvar como Cristo, como a obra dele, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, eu te convido, meu irmão e minha irmã que está me assistindo aqui nessa manhã de consagração, lance fora todos os ídolos do seu lar. Lance fora tudo aquilo que tem referência mística, toda atitude mística que você faz que tenta substituir a suficiência de Cristo. Seja o copinho d'água, seja alguma coisa que você bota atrás da porta, nada disso tem proveito. O que tem proveito é nós entendermos que Cristo é suficiente em nossas vidas, que a obra redentora dele é completa e perfeita e que o nosso coração é somente dele, porque ele não divide a sua glória com ninguém. Que essa palavra possa tocar no seu coração, que você possa ser encorajado nessa manhã a cada dia mais estar mais próximo desse Cristo, que é suficiente para nos salvar, para nos redimir e para restabelecer a nossa aliança com o Pai. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima quinta-feira na presença do nosso Deus.